E aí galera, aqui é o Miller do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez, e dessa vez retorno com Tower of God. Porém, para falar aqui sobre o meu saldo, o que eu achei da primeira temporada, fazer uma crítica rápida, lembrando que eu não vou dar spoiler aqui sobre a história, e sim vou falar do que eu achei nos aspectos técnico e até mesmo da adaptação em si. Então, antes de comentar, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de Tower of God, inclusive diferenças entre anime e mangá e as impressões da temporada em si. Então se você quiser ver esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima, beleza? Então deixa eu rolar e vamos ao que interessa. No caso, primeiramente vamos falar da sinopse, do que se trata Tower of God. Tower of God é um anime de aventura e ação, podemos dizer assim, que no caso, apesar de seu time um pouco lento e realmente arrastado, a gente tem a história de um garoto que acaba acordando num buraco, numa caverna, e ele vive num mundo onde existe uma gigantesca torre, e no caso essa torre é cobiçada por muitos, pois se você chegar no topo dela você pode realizar qualquer desejo. E o que acontece é que nesse anime a gente vê a história desse garoto querendo manter sua amizade com sua amiga, sua única amiga, que acaba indo subir essa torre. E basicamente é isso. Agora, já que você conhece do que se trata Tower of God, vamos falar em si da história. Kenny, a história, ela é boa? Sim, é uma das coisas mais importantes e mais legais dessa obra em si. A história é uma das obras que tem uma das histórias mais bem construídas que eu já vi. Porém, isso eu tô falando da obra em si. Quando a gente vai pro anime não é tão assim. Porém, a história é mantida, o consenso dela até o fim é praticamente o mesmo. No final deu uma mudada, não é tão parecido assim com o desfecho do próprio mangá, mas ainda assim é uma obra que entrega uma história muito boa, onde até mesmo eu garanto que pelo menos você vai gostar do que o enredo traz e o que ele constrói do início até o fim. E já que a gente falou de história, vamos falar dos personagens. Os personagens são bons? Sim, os personagens são muito bons, eles são ricos e cheios de camadas. O grande problema é que o próprio anime, ele não vasculha muito e nem tampouco explora muito essas camadas de si. Então o que acontece é que os personagens, alguns em si, acabam ficando um pouco raso, como o próprio protagonista e também o próprio Kan, apesar de ele aparecer bastante na temporada em si e ainda ser um pouco de destaque. A gente tem outros personagens também que são bem legais, como o próprio Hack e também a Endosses. São legais pra caramba, onde você acaba se acostumando e gostando bastante dele pelo carisma em si. Então pelo menos até aqui o anime se sai bem, ele consegue pelo menos apresentar aquilo que é proposto, por mais que seja abaixo do nível da própria obra original. No caso a gente vai falar agora de direção. E aí, o diretor acertou? Ele é bom? Ele não é? Sim, a direção é muito boa. O que acontece é que esse diretor, por mais que ele tenha ali suas escolhas questionáveis e que no caso ele erre bastante algumas delas, por ele querer manter algumas coisas que são desnecessárias e até mesmo excluir coisas que são necessárias, a gente ainda vê que o que ele mantém, ele realmente faz muito bem. O que ele escolhe para voltar é bem legal. Inclusive ele sabe usar muito bem a trilha sonora e até mesmo ele sabe trabalhar muito bem com o suspense e mistérios da obra, que deixa mais intrigado para saber o que acontece. Claro, isso tudo só foi possível porque ele tinha alguma experiência ali. Então realmente, pelo menos, ele conseguiu fazer algo que te deixava intrigado e conseguiu me prender até o final da obra. Vale lembrar que, por mais que ele seja bom no aspecto de direção em si, ele ainda não pode ser considerado um ótimo diretor, porque ele cortou muitas coisas, apesar de que quem faz esse processo é outra pessoa. Mas ainda assim ele está no comando, ele poderia ter reorganizado muitas coisas, porque ele é quem manda, ele que diz se está certo ou está errado. Então é pelo menos decente. Trilha sonora, e aí, é boa? Sim, é excelente essa trilha sonora. Ela não é nem convencional e nem tampouco estranha, ela tá ali no meio. E no caso, ela parte para um outro tipo de trilha sonora, envolvendo mais suspense, mistério e sendo um pouco mais calma. Ela não é uma trilha sonora agressiva. Quando tem cenas de ação, você não vê uma pancadaria, aquele negócio muito movimentado. A gente vê mais um suspense e aquele negócio mais misterioso sendo tocado ali pra gente quando a luta tá rolando. E casou muito bem. No caso, a trilha sonora ela funciona muito bem quando ela é ouvida com o próprio anime passando em si. É um dos casos mais difíceis de trilha sonora ter sido bem usada, porque realmente é uma trilha sonora que é estranha, ela é diferente, ela tá dentro do meio de estranho e convencional. Então
Realmente eu gostei bastante dessa trilha sonora. Apesar de que tem alguns pontozinhos que ela não é perfeita, ela deu uma decaída porque não combinou muito, porque era ação demais para o tipo de trilha sonora. Mas ainda assim ela é ótima, curti pra caramba. E agora vamos pra animação. Aqui eu fiquei um pouco decepcionado porque por mais que o anime em si ele tivesse uma animação com um traço diferente, mais grosseiro, sem muitos detalhes, sem muitas texturas de cores, o que acontece é que o anime ele não pôde usar isso tão bem. Ele tinha uma animação tão mais básica e em vez de fazer um negócio bem feito quando tinha luta, com mais efeitos, com mais explosões, com mais detalhes e com mais coisas incríveis, não foi feito. Eu acho que o mais incrível que tinha assim, o mais bonito que tinha era o próprio Shinzo. Fora isso, era tudo muito básico, parecia que você estava vendo alguma coisa no Python. Por exemplo, o próprio chicote da Nexin, quando ela girava, você via ali a fluidez, que era pouca, não era tanta, e quando ele estava girando era só simplesmente uma linha verde, não tinha tanto detalhe nisso. Então, o que acontece é que o anime deixou a desejar pelo fato de que ele não era tão difícil de animar e animar um pouco. Se ele tivesse caprichado nas lutas, já que ele já era mais fácil de animar, teria me satisfeito muito mais. Inclusive, por conta das escolhas do diretor e até mesmo mudanças na trama, a gente acabou tendo uma perca de uma das demonstrações de animação e coisas incríveis que uma animação poderia proporcionar, justamente porque tem uma cena que é toda no escuro, que é um teste no escuro, que a gente viu que não é tão escuro assim, que seria incrível, porque as batalhas no mangá, elas vão iluminando o lugar, como está muito escuro, quando bate uma coisa na outra, vai aquela luz forte e ilumina tudo. Seria bem massa se eles tivessem feito que nem no mangá, se eles tivessem pegado a ideia da escuridão ali e eles só iluminando e eles não vendo quase nada, seria bem da hora. Então um dos pontos que até mesmo prejudicou a própria animação. E no quesito adaptação, esse anime faz uma boa adaptação? Não, mas ele entrega pelo menos o básico, né? Ele faz o feijão com arroz. No caso, ele consegue entregar a toda a linha de pensamento, o ponto inicial até o ponto final da história está ali, mas mesmo assim a obra não consegue fazer aquilo que a obra original tem. Inclusive os personagens foram mudados drasticamente, alguns personagens quiseram ficar mais bonzinhos, outros personagens não puderam fazer tanta maldade, inclusive o Ro mesmo, ele é bem mais maléfico na própria obra original, ele faz realmente maldade mesmo, ele vai pra matar mesmo a Rachel, por exemplo, ele fica com vontade dele, não é sustinho que ele leva. Então muitas mudanças foram feitas e isso estragou, né? Na minha opinião, como adaptação é bem abaixo do esperado. E no caso, concluindo aqui o que eu achei da obra em si, do próprio anime. No caso, eu achei que é um anime que, se você não conhece a obra original, se você não sabe ideia do que é, se você assistir você vai se agradar e muito. É um bom anime com uma boa direção, como eu falei, ele tem uma história legal, ele diverte pra caramba, mas o caso é que sim, alguns momentos você pode achar confuso, até mesmo exagerado algumas coisas, até mesmo o quesito de cagação do próprio protagonista, onde até mesmo isso pode ficar até perceptível para você que não leu o manhwa, porque os cortes são grandes e isso acaba até mesmo atrapalhando na percepção que você tem da obra em si. Porém, isso é raro acontecer, só se você estiver realmente bem atento. Como eu não leio o mangá antes do próprio anime, então eu geralmente começo a ver que tem coisas faltando. Eu sinto as coisas estranhas e aí acabo tendo as respostas do mangá. Mas o grande problema desse anime é para quem já leu, porque vai sentir a diferença e a diferença é grande. Então, pessoal, no caso, na minha opinião, eu acho que esse anime merece uma nota 7. Alguns podem até dizer que merece uma nota 6, mas eu dou um 7 porque a animação pelo menos já é legal, a gente tem uma trilha sonora boa, a gente tem uma direção boa quando ele tem que fazer as coisas certas, a gente até mesmo tem uma história que ficou legal, mesmo sendo toda picotada. Então pelo menos é um bom anime para você que não leu o manhwa. Se você leu, você pode gostar, mas vai ser difícil. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!